A repetição é pedagógica. Eu falo, você ouve. Mas quando você fala, você ouve 2 vezes. E a possibilidade de você aplicar é maior. Então eu queria que você repetisse assim comigo. Não importa quem eu sou. Não importa quem eu sou. Não importa onde eu estou. Não importa onde eu estou. Importa o que eu carrego. Importa o que eu carrego. E eu carrego a presença de Deus. E eu carrego a presença de E a Deus. presença de Deus muda cenários. E a presença de Deus muda cenários. Onde tem vida, onde tem morte, o Senhor gera vida. Onde tem Onde morte. tem destruição, o Senhor reconstrói. Aleluia. Tudo aonde Deus está é diferente da nossa percepção. Então, eu pensei em várias mulheres, várias para poder ministrar hoje. E o Senhor me levou a uma mulher que de repente vocês nem ouviram falar na Bíblia. 2 mulheres. Êxodo 1, lá no capítulo 15, vai dizer assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem os hebreus a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. E aí eu coloquei aqui, mulheres na liderança a serviço de Deus. Pode passar. Eu falei que eu vou ser bem assertiva. Sifrá e Puá. Vocês já ouviram falar dela, gente? Já ouvimos falar de Esther, de Raabe, Débora, muito famosa. Mas são 2 mulheres simples, 2 parteiras, profissionais, posicionadas a serviço de Deus, a serviço da vida. Nela, na mão delas poderia passar a vida ou a morte. E elas tinham, na verdade, a ordem de matar. E elas temeram ao Senhor. E aonde era para gerar morte, um cenário onde acabaria o sonho de muitas mulheres e muitas famílias. Ali elas falaram: na minha mão não vai passar morte. Na minha mão vai passar a vida. Elas poderiam, gente, temer o que ia acontecer com elas. Elas estavam desobedecendo o decreto do rei. O decreto falou que todo menino que nascesse teria que morrer. E elas tomaram a decisão: na minha mão não vai morrer. E nossa, isso chamou muito a minha atenção. Porque elas poderiam ser egoístas. Nós vivemos num mundo onde predomina o egoísmo. As pessoas pensam em si: o que eu vou ganhar? O que eu vou ter de recurso? Ou o que isso vai me trazer de benefício? Elas não temeram o que ia acontecer na vida delas. E elas falaram: aqui não vai ter morte. E aí, pode passar. Visto que Sifrá e Puá temeram a Deus, Ele concedeu-lhe que se tivessem as suas próprias famílias. Esse foi o presente que Deus deu para essas 2 mulheres. Ele permitiu, porque elas foram obedientes, que elas agora não só deixassem meninos nascerem para formar uma nação, mas que dela viessem outras famílias. Olha que presente, gente. Quando você respeita, quando você se posiciona, quando você obedece, Deus lhe concede acesso a bênçãos e lugares que você não imaginaria. E eu falei para vocês que Deus está com esse hábito de me fazer sentir na pele aquilo que eu vou pregar. Veja se hoje não é o cenário que nós estamos vivendo. O rei do Egito representa Satanás. Ele é o rei do mundo. E ele quer matar as nossas crianças. Não mata saindo do ventre e, vamos dizer, morre. Mas ele mata quando a gente deixa os nossos filhos lá em casa, nas nossas casas, acessando coisas que é para acabar com os valores e princípios que nós ensinamos a ele. E eu fui dormir. Quando a irmã Priscila me entregou essa mensagem, me entregou esse pedido, eu falei para ela: eu não vou rejeitar, porque o Senhor tem me reposicionado. Não foi essa frase que eu disse? Porque eu falei para Deus assim: meu ministério é criança. E aí Deus falou: o seu ministério é aquilo que eu te mandar fazer. Glória a Deus. E aí Deus começou a me reposicionar e me colocar em lugares que eu conversei com a Lu, eu não queria estar entre mulheres. Porque quando eu estava com mulheres, eu via mães que elas não cumpriam o seu papel. Eu via mulheres que não estavam posicionadas. E quando a gente fala sobre Sifrá e Puá, são 2 mulheres simples, gente. A sua profissão, a minha, embora eu tenha alguma formação, deixo bem claro, porque o Senhor formou minha identidade. Quando alguém me pergunta: qual é a sua profissão?
eu abro a boca e digo, eu sou do lar. Porque não adianta eu ter sucesso em nenhuma profissão se o meu lar estiver fracassado. Perfeito. Então eu encho minha boca e digo, eu sou do lar. Independente se eu tenho uma formação pedagógica, se eu tenho qualquer tipo de curso técnico, eu sou do lar. Esse foi o primeiro ministério que Deus me entregou. E esse é o primeiro ministério que eu quero que floresça, porque eu sei que dentro da minha casa vai sair uma geração de princípios e valores que não são quebrados. Se Frai e Poá, elas se posicionaram. Logo em seguida nasceu o libertador de Israel. Se elas não tivessem se posicionado, Moisés não tinha nascido. E o povo continuaria escravizado. Se eu e você não nos posicionarmos como mulher, nações não vão vir. Homens e mulheres não vão se posicionar para fazer a vontade de Deus. E eu estava dormindo, fui dormir ontem, falei, Senhor, eu tenho muita coisa para estudar, eu tenho 2 provas amanhã. E essa prova é mais resposta para mim do que um resultado, porque eu não estou avaliando o meu resultado. Não importa quem você é, não importa onde você esteja, importa o que você carrega. Eu já falei para Deus, Senhor, eu não queria ir para a sala de aula, mas se for para eu estar na sala de aula, eu vou estar, porque eu vou representar o teu reino. Senhor, eu não quero estar na escola, mas se for para fazer uma diferença lá, eu vou. Aonde o Senhor me mandar, eu vou estar posicionada, como essas 2 mulheres estiveram. E eu fui dormir, eu falei, Senhor, eu tenho tanta coisa para revisar, eu não lembro de nada, sou TDAH, tudo que eu estudei há 3 meses, parece que eu não estudei nada. E aonde eu falei, eu vou dormir, não, eu vou estudar, e eu falei, não, eu vou dormir. Gente, eu não sonho. Para vocês terem noção, eu tenho apneia do sono, e eu não entro em sono profundo. Por não entrar em sono profundo, eu não sonho. Então eu sei que quando eu sonho, o Senhor está falando comigo. Mas ele não precisava ser tão direto comigo com esse sonho, mas eu precisava trazer essa revelação à igreja. E eu sonhei que eu estava aqui. Eu ia subir para pregar hoje. E de repente, eu subia para pregar e passaram do tempo, como foi aqui. E de repente, o Luiz, o Senhor já tinha tudo planejado, tá, gente? Nada fugiu do controle dele. Quem está aqui veio com disponibilidade para ouvir, para receber. Amém. Então você está com pressa de ir embora. Amém. E o Luiz subia para dar os avisos. E quando o Luiz subia, o Luiz falava assim, gente, nós vamos orar. Porque eu acabei de receber uma notícia muito triste. E o Luiz falava assim, acabou de ter uma matança lá na vila. Mataram um monte de criança. Meu Deus. E na hora, eu falava, a Bia e o Juan, a Duda e o Juan estão aqui, a Bia está em casa. E eu falava assim, eu não vou conseguir pregar. Mataram um monte de crianças. Stephanie estava ali, Stephanie caiu no chão e falava, meus filhos estão em casa. Como isso aconteceu? E aí o Luiz vinha e subia aqui e falava assim, olha o cenário. Quando o Luiz mostrava as fotos, o cenário de destruição. E eu falava, Senhor, eu vim para a tua casa. E o Senhor não está cuidando dos meus. E o Senhor falou assim comigo, aquilo que eu te chamei para fazer, eu não vou fazer no teu lugar, minha filha. Por que você está na igreja e teu filho está em casa? Por que você está me buscando e não está deixando os teus filhos terem acesso a quem eu sou? E aí eu falava, Senhor, eu preciso ir embora. E quando eu chegava ali, era como se eu estivesse numa cancela onde passam carros, quando a gente está passando por um pedágio. E quando eu chegava ali, tinha aquelas pessoas que eram famílias, homens, mulheres, adolescentes, jovens, revoltados com o sistema daqui de dentro. E aí eles não deixavam eu passar. E aí eu falava, eu preciso ir para casa, eu preciso pegar minha filha. Eu preciso saber como que ela está. Eu pedi o Juan, falava, Juan, mandou uma mensagem. Aí o Juan falava, mãe, a Bia respondeu. Eu falava, está viva. Glória a Deus. E aí eu falava, eu preciso ir. O Senhor falava, você não vai antes de você falar para esses que estão se revoltando e matando. Gente, eu nunca preguei com tanta força na minha vida. E eu não usei uma palavra da Bíblia para falar. Essa jovem, ela estava revoltada. Ela falava, vocês se acham melhores do que a gente. Vocês acham que só a família de vocês é correta. Vocês acham que a gente não tem direito de fazer o que a gente quer com o nosso corpo. E eu falava, vocês têm direito de fazer o que vocês quiserem. Mas não reclamem quando o juízo vier sobre vocês. E eu falava, olha a palma nas suas mãos. Vocês têm 5 dedos diferentes. E eu falava para elas assim, você não pode exigir que os dedos sejam tudo do mesmo tamanho. Vocês têm que respeitar que nós somos diferentes. Falei, olha para o seu corpo. O seu corpo é formado por um monte de órgãos. Você pode obrigar o seu rim a funcionar da mesma maneira que o coração? Não, porque o seu órgão não vai aguentar, porque não foi feito para isso. E eu falava, me deixa servir o meu Deus. Me deixa pegar as minhas crianças e viva da maneira que você quer. Mas não reclame quando o juízo do Senhor vir sobre você. E eu falava, eu tenho 2 filhos com autismos. Todos 2 são diferentes, só eu sei da guerra que eu vivo na minha casa. Você não pode dizer como que eu tenho que criá-los, porque eu sei, eu os conheço.
Então não me diga como eu tenho que criar os meus filhos, porque eu sei o que eu tenho que fazer para direcionar eles. E aquela jovem que estava querendo matar, ela falava, eu vou deixar você ir pegar a sua filha. E ela falava, sua filha é essa? Aí eu falava, é. E aí ela falava, onde está o seu outro filho? Eu falava, Júlio, o Juan sumiu. Aonde está o Juan? E aí ela falava, ele está preso lá agora. E aí você vai ter que ir para outra casa buscar sua filha, mas fica calma. Essa mensagem que você anunciou para mim, eu vou anunciar para aqueles que estão prendendo. E eles vão libertar aquelas crianças. Eles vão libertar aqueles jovens, eles vão libertar aqueles adolescentes. E a mensagem é muito clara que Deus tem para falar para nós, homens e mulheres, se posicionem. Não abra mão dos princípios, dos valores que Deus te entregou. Se Deus te entregou a profissão do lar, seja a melhor dona de casa. Se Deus te encaminhou para ser o sacerdote do seu lar, seja o melhor. Porque o que Deus cobrou, o que Deus deu para mim e para você, Ele vai cobrar. Ele não vai cobrar do mundo lá fora. Ele vai cobrar de mim, de você, porque como foi falado aqui, Ele chamou, Ele vocacionou, Ele capacitou a igreja para libertar aqueles que estão presos lá fora. Mas se nós como igreja não nos posicionarmos, não abrimos mão da nossa vida, porque foi isso que Cifra e Poá fez. Elas abriram mão da própria vida delas, elas poderiam pensar em si. Se eu deixar esses meninos viverem, eu vou morrer. Mas elas pensaram, se eu deixar eles viverem, vai fluir de minha vida, ainda que eu esteja morta. Foi isso que eu ouvi aqui, gente, na quarta-feira, quando eu vim pregar, o Davi estava aqui. E eu falei assim, gente, eu tinha tudo para não estar aqui hoje. Eu fui tão atribulada, eu fui tão envergonhada hoje, porque quando toca nos seus, toca em você. E eu falei para Deus, Senhor, eu não queria ministrar, eu falei para Karen, eu estou com uma semana cheia, eu tenho TCC da faculdade para entregar, eu tenho uma prova para fazer, tenho 2 provas para fazer enquanto eu estou aqui, mas o meu maior chamado, a minha maior responsabilidade é com o reino. Porque quando eu chegar diante dele, eu vou ter que mostrar as minhas mãos. Então, independente se Deus te chamou para ser líder de muitos ou de poucos, líder de homens, de mulheres ou líder de criança, líder da sua casa, faça com entendimento que através de você vai fluir rios de águas vivas. E o Senhor vai fazer coisas que quando a sua vida não estiver aqui presente, o seu nome vai estar. Eu falei isso e a Karen, ela falou para mim, Osana, eu estava falando sobre firmeza de propósito, identidade, e eu sempre dou o exemplo do meu pai. Eu falei, meu pai me ensinou mais em morte do que em vida. Porque em um período de pandemia, meu pai morreu em 2020, gente, onde estava proibido estar pessoas no cemitério. Existiam mais de 300 pessoas naquele lugar, que abriram mão, não pensaram no vírus, não pensaram no Covid, e falaram, eu preciso prestar uma homenagem a esse homem que fez a diferença na minha vida. Meu pai construiu um legado. No enterro eu ouvi falar de pessoas que eu nunca tinha conhecido, e ouvi falar de coisas que eu nunca imaginei que meu pai tinha feito. E o meu pai não fez para homens, ele fez para a glória do Senhor. Então seja o que for que você vá fazer quando sair daqui, seja como a palavra de Deus, quer seja para comer, seja para beber, faça para a glória do Senhor. Seja varrer, seja passar. E quando eu acordei, eu falei, Senhor, por que no final do sonho eu só consegui ficar com as minhas 2 filhas e o meu filho não estava comigo? E Deus foi muito claro para mim. Você é mulher, você vai influenciar suas 2 filhas. O Juan é o papel do Júlio. Embora nós venhamos fazer isso em unidade, eu tomo muito cuidado com as reclamações que eu faço na minha casa. Muito, muito cuidado. A Stephanie, ela me acompanha, ela sabe. Eu falo, eu tenho muito cuidado de dar uma responsabilidade para minha filha, que não é dela, a Bia. Para que ela não entenda que ser dona de casa é um peso e ela não queira isso para si. Tem gente que fala assim, deixa da sua filha tem 20 anos. Eu falei, minha filha é filha, ela não é mãe. Se ela puder me ajudar, ela vai fazer. Mas ela não vai cumprir uma responsabilidade que é minha. Porque quando ela crescer, ela vai falar, eu não quero. Para ser igual a minha mãe? Para sofrer igual a minha mãe? Então você que é mulher, influencia mulheres. Você que é homem, influencia homens. Você que é adolescente, influencia adolescentes. Porque o maior presente que essas mulheres receberam, gente, não foi dinheiro. Não foi bens materiais. Sabe o que Deus deu a elas como presente por obediência? Uma família. A sua família é um presente de Deus. Os seus filhos é uma bênção de Deus. Não tenta fazer disso uma maldição. Porque quando você abre a boca, murmura, reclama, eu vou fazer isso de novo. Aí eu vou cozinhar de novo, aí eu vou passar de novo. Aí essa roupa está suja de novo.
você está negligenciando aquilo que Deus te deu como um presente. Verdade. Porque é dentro de casa que se constrói valores que não vão ser corrompidos lá fora. É dentro de casa que você vai investir no teu filho. Porque esses dias ele está aqui, ele fala que eu sempre uso ele. Mas eu morri de orgulho dele. Ele sabe que ele tem um tempo, gente, para usar as telas. Porque eu falo para ele, eu não vou deixar o sistema te emburrecer. Você é inteligente, você é capaz. Está escrito lá no quadro, dentro do quarto deles, nunca se esqueçam que vocês são capazes de alcançar qualquer coisa. E aí eu fui fazer alguma coisa, eu falei, filho, você não tirou o lixo. Aí ele falou, tá bom, mãe, eu vou lá agora. Aí ele foi lá, pegou o cronômetro, pausou e foi lá tirar o lixo. Eu tirei a foto, ele estava lá indo jogar o lixo. Eu falei, eu ensinei a ele que ele precisa ser responsável. E é um valor que ele vai carregar pro resto da vida. Eu fui lá ver o tempo que ele estava no celular. Eu fui lá ver o tempo que ele estava jogando, mas ele botou um cronômetro para saber até aqui eu posso, até aqui eu não posso. São valores que você vai passar para os seus. A Karen não tem filho, mas ela está passando valores para crianças lá em cima. Essa bênção vai alcançar a tua geração. Eu creio. Aleluia. Os teus filhos, eles vão carregar valores que você ensinou para crianças que você nem tinha responsabilidade. Sabe por quê? Quem tem responsabilidade está se ausentando. Então Deus está levantando uma geração. Pessoas comprometidas como Neemias. Ele poderia construir só aquilo que cabia a ele. Mas ele não fez, gente. Ele se preocupou com uma nação inteira. Cifrar e pular fizeram a mesma coisa. Mas o Senhor, Ele é recompensador daqueles que se posicionam. Então que nós possamos levar para a nossa casa, para a rua, aonde for, esse posicionamento que o Senhor espera de nós. E eu agradeço a minha oportunidade.